Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pro Café. Hoje estamos aqui eu e o Alisson e nós vamos trazer dois assuntos. Primeiro, nós vamos fazer uma atualização da colheita agora de 2022. E depois disso, nós vamos falar um pouco de como planejar uma colheita, né, Alisson? Como fazer um planejamento de colheita macro, coisa básica, simples, tranquila. Certo. Alisson, então, o que você está vendo da colheita esse ano? Como que está o andamento da colheita desse ano? O que você pode trazer de atualização para o pessoal? Então, Xande, o que vinha sendo dito até o momento é que a colheita estava atrasada. Eu não sei quando que essa colheita vai adiantar, mas a verdade é o seguinte, que a safra está indo, e nós já estamos final de junho, entrando em julho. Essa semana a gente já entra em julho e essa safra não chega nos armazéns. Então, assim, o que está todo mundo perguntando é: cadê o café? Ô Alisson, mas tem uma coisa, né? Desde março, por aí, fevereiro ou até antes, que a gente vem falando, pessoal, cuidado. Não tem café. Não tem café. Gente, é muito pior do que vocês imaginavam. Pessoal, cuidado, grão xoxo e moquinha por aí. E a gente vinha fazendo alguns alertas. E todo mundo assim, o Procafé é exagerado. O Procafé está exagerando, a situação não é tão ruim assim. Aonde a gente vai agora, o que é? Deu um pouco menos do que eu esperava. Ou deu menos do que eu esperava. Alisson, esse deu menos do que eu esperava. Não, assim, Xande, o que acontece? Do grande produtor, do médio produtor, ele ainda não terminou a safra, nós ainda não temos ideia do que vai acontecer. Mas alguns pequenos produtores já finalizaram a safra. E os pequenos produtores estão relatando que eles achavam que era pouco e foi pior. Foi pior. Mas mesmo o grande e o médio, cada talhão que ele termina, ele tá tendo essa desagradável surpresa, né, Alisson? Eu falo muito, eu converso com alguns produtores que eu falo assim, produtores que a gente não assiste, que a gente não roda a lavoura, porque esses a gente já vai alertando, já vai falando. Mas alguns produtores que a gente conhece, né, de diversos meios, que a gente fala, gente, o problema é que o produtor muitas vezes ele quis ser enganado. E a gente não está falando isso por mal, não. É pelo seguinte, ele chegou, olhou, e o baque foi tão grande que ele preferiu não enxergar. Efeito psicológico. Né? A gente fala, nossa, o negócio vai ser feio. Não, ainda tem um cafezinho, só que agora chega a hora que você não engana mais nada, né? Não tem mais jeito. Agora ou é ou não é. Uma situação positiva, o que nós temos de positivo? O café está mais pesado, como a carga foi menor, o fruto está mais pesado, o rendimento não está ruim, mesmo tendo um percentual maior de moca, o rendimento não está ruim. O que realmente está ruim é a quantidade de fruto colhido. A quantidade de fruto colhido é que está surpreendendo muito, muito negativamente. Mas falar que o rendimento em si está ruim, o peso específico do café está ruim? Não está. Está ótimo. O rendimento está bom, o peso específico está bom. É lógico que algumas propriedades vão ter problema. Tem algumas regiões sim que vão ter. Mas isso é pontual, isso não é geral, isso é pontual. Mas o que está de negativo é o volume colhido. O volume colhido é muito abaixo do esperado. Ô Alisson, então, assim, a gente já passou um panorama de como está a situação da safra, né? Sim. E com relação agora a um planejamento. Muitas vezes eu acho que o produtor pode até pensar, falar, pô, mas o planejamento agora, sim, vamos falar um pouco de como fazer um planejamento bem feito para pensar em colheita. Para o produtor, assim, não ficar passando aperto durante a colheita. Como que ele pensa nisso antes? O planejamento, na verdade, ele começa desde a escolha das cultivares a serem plantadas. Aí o produtor vai pensar, mas eu já plantei, a minha fazenda já está plantada, mas a sua fazenda, em algum momento, ela vai ser renovada. E nessa renovação é o momento que tem de corrigir os erros do passado. Seja numa renovação, seja numa ampliação, né? Sim, isso, porque se o produtor vai começar agora o plantio, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar cultivares precoces,
médias e tardias. Se o produtor já tem um parque cafeeiro implantado, se a maioria das cultivares dele são cultivares precoces, ele tem que colocar nas suas renovações mais cultivares intermediárias e tardias. E se, por outro lado, o parque cafeeiro dele for mais variedades tardias, ele tem que colocar alguma coisa precoce para ele começar a colheita mais cedo. Então, tudo dá para escalonar e melhorar. E isso já começa o principal planejamento. Porque não adianta, se eu tiver tudo cultivar precoce ou tudo tardio, o meu planejamento de colheita já fica Bem muito comprometido. Olha, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, cultivar mais plantado. 80, 82% das cultivares são Mundo Novo ou Catuai. Sim. Então nós temos uma precoce E uma tardia. Que teoricamente, se tiver só os dois, verdade, vamos pôr ela como intermediária, porque a gente tem as novas tardias. Porque né? o Catuai é tudo, né? O Catuai, o terço superior dele é precoce, o terço médio é mais ou menos, e o terço inferior é tardio. Mas dentro das cultivares, ela é uma intermediária. É desuniforme. Né? Sim, Por quê? intermediária. Porque nós temos ali o Arara, Isso. o Guará, o Acauã, tudo que vem como tardio. Mas, sim, né? sim. Então vamos pensar, eu tenho muito Mundo Novo, um pouquinho de Catuai. O que eu ponho se eu vou plantar? Tá, então pensando, se você tem muito Mundo Novo e um pouco de Catuai, vem com as cultivares resistentes que já são sempre tardias, além do benefício da resistência. Tem, não, eu tenho muito Catuai e na minha região não dá para pôr parte alto porque é manual. Tá, então você tem muito, então tem Catucaí, você tem depois o Arara. O Catucaí 2SL, o Catucaí 2437 são precoces. Aí depois você pode ir com as tardias, um Arara, um Guará, um Acauã. Isso. Sim. Então tem tudo isso, Tem né? tudo isso. Então, na parte prática é isso. Mas eu tenho uma fazenda 100% de Mundo Novo. É tudo Acaiá e Mundo Novo. É difícil achar isso? Não. São diversas fazendas aí no Brasil que são 100% Catuai, 100% Mundo Novo, 100% Acaiá. O que é a minha solução? Minha solução é usar maturador. Eu entro com maturadores. Para que eu tenha uma parte da propriedade mais adiantada e uma parte intermediária e uma parte tardia. Eu vou fazer o que a cultivar faria. Você vai fazer com o uso de maturador. Vou fazer com o uso de maturador. É uma forma de estar resolvendo esse problema. Resolvendo, melhorando essa situação aí. O maturador trabalha maravilhosamente bem para a gente nessa situação. Diversos locais a gente coloca isso com grande sucesso. Alisson, um segundo ponto seria também para pensar no planejamento vou podar ou não vou podar minhas lavouras, né? Isso é ponto chave. Se vai podar, eu tenho que estar com essa lavoura varrida até segunda quinzena de julho, no máximo primeira quinzena de agosto, para que eu tenha sucesso na poda. Porque se eu não fizer essa poda cedo, eu já estou condenando a minha safra futura. Então, quem trabalha com o sistema safra zero, ou quem trabalha com podas, não safra zero, mas com podas mais frequentes, a primeira coisa que ele tem que ter em vista são as lavouras que serão podadas para estar entrando nesse escalonamento de colheita mais cedo. Mais cedo, né? Sim. Porque não é incomum a gente ver produtor falando assim, eu fiz safra zero e tudo, mas eu não passo de 60 sacos por hectare. Mas ele pode em setembro. Ele pode em setembro, aí a gente vê produtor pergunta, posso podar em outubro? Posso? Não. Melhor não. Se for podar em outubro, não pode. Não pode. Em A não ser que a lavoura tenha um problema estrutural. Não, tá perdendo saia, tá tudo. Aí você um problema estrutural grave. Resolve. Você pode em outubro, vai colher pouco café no ano seguinte, vai colher mais café no próximo ano, mas resolve o problema, arruma a lavoura, beleza. Agora, se não for um problema estrutural, em outubro... Não pode. Não pode. Melhor deixar ela quietinha. Alisson, mas voltando então para o planejamento de colheita, porque a gente gosta pouco de poda, se deixar a gente já vai direcionando para a poda. Já vai falando de poda. Né? Então resolvi. Então vamos pensar em percentuais aí, vamos pensar numa fazenda e fazer o planejamento dela. Certo. Vamos citar um exemplo. Uma fazenda que eu conheço bastante. Uma empresa bem conhecida minha.
ela tem uma área total de 500 hectares de café em 5 unidades diferentes. Por que eu estou colocando essa situação? Porque é uma situação difícil de planejar. São 500 hectares, uma área considerável, em 5 unidades diferentes. E a programação dessa empresa, desde muito tempo, ela é bem feita e realmente acontece, né? Então, nessas unidades aí divididas em unidade 1, 2, 3, 4 e 5, de 235, 80, 36, 16 e 140 hectares, com a previsão de safra, que isso é importantíssimo, que nós temos que ter uma previsão de safra bem feita, porque se a previsão de safra for mal feita, a gente já vai errar o planejamento inteiro. Então a previsão de safra tem que ser bem feita. Para uma colheita, talvez seja importante até exagerar um pouquinho na previsão de safra do que jogar ela para baixo. É melhor você jogar ela para cima para fazer a programação de colheita, para não ter perigo de errar essa programação. Se colher a mais, você vai ter só surpresa positiva. Aí com as previsões de safra, respectivamente, de 9.500, 5.300, 2.400, 600 e 5.000 sacas, perfazendo um total de 22.800 sacas de café de previsão, né? E aí vem, Xande, as podas, né? Que nós estamos aí pensando na unidade 1, 140 hectares, na unidade 2, 65, na unidade 3, apenas 3 hectares, na unidade 4, 7 hectares, na unidade 5, 60 hectares, num total de 275 hectares de poda após essa safra. Como eu disse, o prazo desejado é finalizar a colheita e varrição dessas áreas até a segunda quinzena de julho, mas é aceitável, é razoável que termine até a primeira quinzena de agosto. Raramente nessas propriedades a varrição passa da segunda quinzena de julho, raramente passa, quase sempre consegue terminar antes, né? Para que isso saia conforme o desejado, conforme o esperado, nós temos que usar maturadores. Por mais que essas propriedades estejam escalonadas em termos de cultivares precoces, médias e tardias, nem sempre, porque falar um negócio da teoria é sempre bonitinho, né? Na teoria tudo dá certo, no papel tudo funciona. Perfeito. Mas na prática, a hora que você vai para a prática da coisa, né, não funciona como nós gostaríamos que a coisa funcionasse. Então você tem a precoce numa unidade, você tem a tardia na outra unidade. No final das contas, o que resolve o caso é maturador. Então nós aplicamos os maturadores de acordo com o que nós achamos ser a melhor situação possível. Dessas 22.800 sacas de previsão, nós imaginamos que 75% vai ser colheita e 25% vai ser varrição. Olha, deixa eu adiantar uma pergunta da turma, das que já vem lá embaixo, sim, que agora nós já estamos começando a acostumar com o pessoal e aprendendo o que eles vão. Aí eles colocam, mas eu vou usar o maturador, mas eu não vou podar. Eu uso só nas lavouras que eu vou podar ou eu posso usar em lavouras que eu não vou podar? Pode usar na dose certa, da forma certa, você pode usar até em lavoura de primeira safra. Não faz mal nenhum. Agora, você tem uma lavoura de primeira safra, ela está carregada, está com cargão. Aí a nutrição não foi equilibrada, faltou água, faltou chuva, e essa lavoura começou a entrar uma cercóspora, começou a entrar uma doencinha, um bicho mineiro, e aí você aplica o maturador. Vai estragar muito mais do que se não tivesse aplicado o maturador. Nessa situação? Nessa situação. Aí o ideal é você colher até o fruto mesmo mais verde um pouquinho, aliviar a lavoura. É outra situação. Mas se a lavoura tiver tudo ok, bem nutrida, equilibrada, tudo certinho, a carga boa, mas bonitona, pode aplicar um maturador que não será um maturador o causador do estrago.
De jeito nenhum, pode ficar tranquilo. É até muito comum, Xande, as lavouras que nós aplicamos um maturador para colher mais cedo, podar mais cedo, ser a lavoura que fica melhor. É aquela lavoura que às vezes dá dúvida no produtor. Não, mas deu muito café, mas colheu cedo. Mas tá tão bonita. Será que compensa podar? Compensa. Poda. Dando continuidade, então, no planejamento, Alisson, foi o que você falou. 75% de colheita, né, do pé, da planta, e 25% de varrição. E Isso. continuando. Tudo que nós queremos, Xande, lógico, tudo que nós... É que dê 90 de colheita e 10 de varrição. Só que numa média, numa média geral, é 75 colheita e 25% varrição. Essa empresa específica faz muito tempo que ela não passa de 20% de varrição. Mas em 2019 deu 30%. Com aquela chuvarada, choveu muito em 2019, deu 30% de varrição. Mas em condições normais, não tem passado de 20%. Mas estamos programando e pensando em 25% de varrição. Vou te interromper de novo, então. Por que que essa empresa não fica dando mais do que 20% ou 25%, 30% de varrição normalmente? Quantas vezes ela passa a máquina sem querer colher o café todo de uma vez? Programação. É programação. Se você porque pegasse... sabe o que tem que estar colhendo. Se você chegasse nessa empresa e quisesse passar a máquina uma vez só, quisesse ficar segurando, com certeza você ia ter... E aumentar a varrição, com certeza. Máquina bem regulada não estraga a lavoura. Então, o ideal é passar a máquina quando for necessário, quando a maturação atingir o melhor ponto. E não... assim, pensando em tirar tudo. Uma empresa desse tamanho, lógico que ela tem 2 máquinas, aluga máquina quando necessário. Xande, é o que eu sempre falo, é a decisão certa no momento certo. Não existe regra de bolo. Toda regra em agricultura é errada. Não existe uma regra. Por isso que eu sempre falo, fazenda é fazenda, fazenda não é empresa. Bom, programamos pensando que para finalizar essa safra, até a segunda quinzena de julho, nós temos que ter aí 80 dias de colheita. Dentro desses 80 dias de colheita, eu imagino que eu vou perder 10 dias aí. Com chuva, com qualquer coisa, máquina que estragou, qualquer empecilho. De 80 dias eu vou perder 10. Caiu para 70. Então. Caiu para 70 dias úteis. Então eu tenho que resolver a minha safra em 70 dias úteis. Eu pego a segunda quinzena de julho, jogo 80 dias para trás. Quando que vai dar? Vai dar lá na última semana de abril. Pronto. Então, quanto que eu tenho que começar a minha safra? Última semana de abril. Quanto que eu tenho que começar a aplicar o maturador? Última semana de março. Pronto. Começou minha programação. Minha programação começa sabendo quando eu tenho que terminar a safra. Tem que terminar a safra lá, então eu tenho que começar aqui. Pronto. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 22.800 sacos de café, que é a minha previsão de safra. A minha previsão de safra exagerada, certo? Não a coisa para errar, né, gente? Margenzinha. Com a margem, né? Com a margem de sobra, né? Eu jogo um exagerinho para não ter, né? 22.800 sacas, divido pelos 70 dias úteis, então vai dar que eu tenho que colher 326 sacas de café por dia. Dessas 326 sacas de café colhidas por dia, 75%, como eu já estimei lá, é colheita, 25% é varrição. Então, 17.100 sacas é colheita, 5.700 sacas é varrição. Das 17.100 sacas, eu tenho que colher em 45 dias. Então, eu tenho que colher 380 sacas da planta por dia. Das 5.700 sacas, sobraram 25 dias para me fazer essa varrição. Então, eu tenho que tirar 230 sacos de café do chão todo dia.
Bom, beleza. Para me tirar, para eu conseguir retirar esses 380 sacos da planta todo dia, supondo numa média da colheita inteira 500 litros para fazer uma saca, então eu tenho que tirar 190 mil litros de café todo dia. Ou seja, o produtor tem muito costume de trabalhar na cabeça com medida, baliza. Uns chamam de baliza, outros chamam de medida. Então, o produtor tem que tirar todo dia 3.170 medidas. Todo dia tem que tirar isso, 3.170 medidas. Se eu tirar 2.000 medidas hoje, amanhã eu tenho que tirar mais 1.170 medidas. Então é o 3.170 mais 1.170 no dia seguinte. Então, Xande, o que é o negócio que a gente sempre faz? 3.170 é a minha meta mínima. Eu tenho que tentar todo dia tirar pelo menos 3.500 medidas. Todo dia, 3.500 todo dia. Porque se algum dia der alguma zebrinha, algum probleminha... Você tem margem. Né? Eu já tenho margem. Se eu começar a não tirar isso, eu já começo a ver que a coisa tá errada e que eu vou atrasar. Eu já sei que eu vou atrasar se eu começar a não tirar isso. Beleza, finalizei a colheita, tá tudo certo. Fui para varrição. Olha, só antes de você ir para varrição, às vezes o produtor que assiste a gente, que é colheita manual, ele tá, mas vocês estão falando de máquina, onde eu me encaixo? Gente, o princípio é o mesmo. É o mesmo, idêntico. Você vai fazer o quê? Quantas medidas você precisa por dia? Sim. E aí nessa, qual é a média que vai tirar um funcionário, né? Sim. E aí, quantas pessoas você precisa? Mas nessa empresa aqui... o pessoal de mão ali também, ela entra. Ela tem aproximadamente 15% de colheita manual. Que é o quê? O que é a colheita manual dela? Lavoura de primeira, segunda safra e lavoura de terreno inclinado. Ela tem. Tá no meio Ele entra ali junto na conta. Junto então, o produtor, é só você pensar. Opa, uma pessoa aqui vai tirar quantas medidas? Então, eu preciso de X pessoas para poder atingir minha meta. Pronto, simples assim. É só trocar a fração máquina pela fração pessoas. Acabou. Mesma coisa. Na varrição, tem que tirar 230 sacos todo dia. Numa média de 360 litros para fazer um saco que a varrição já está mais seca, então tem que tirar 82.800 litros de café por dia. Ou seja, 1.380 medidas por dia. Quase 1.400 medidas por dia. Se um dia sair menos, no outro tem que sair mais. Ou eu vou atrasar a varrição. Isso daqui, pessoal, funciona perfeitamente bem. Isso é planejamento macro. Não estou planejando micro. Qualquer coisinha que der errado, eu corrijo no outro dia. Eu tenho 45 dias para arrumar e para corrigir a colheita. E eu tenho 25 dias para arrumar e corrigir a varrição. Então tá tranquilo. E dentro desses 45 dias e dentro desse 25 dias, eu já estou contando com 10 dias de problema. Ô, Alisson, vamos lá. Você está falando em corrigir, né? Como seria esse corrigir? Por exemplo, pessoal, eu tenho uma máquina. Essa máquina não está me atendendo, eu estou ficando atrasado. Então eu sei que a partir de um determinado ponto, eu vou ter que alugar uma máquina para colocar ali junto. Alugar uma máquina. Não tem dúvida. Eu estou trabalhando com 10 pessoas, com 20 pessoas colhendo. E eu não estou batendo, eu sei que em determinado ponto eu vou ter que ir atrás de gente que eu vou ter que colocar 30. Vou ter que aumentar uma turminha a mais. Vou ter que ter uma turma a mais. Às vezes eu vou ter que contratar uma turma a mais por uma semana, 2 semanas para conseguir bater essa meta, para conseguir equalizar. Aí eu falo assim, mas isso fica muito caro, Xande, isso fica muito caro, Alisson. Pessoal, mais uma vez, caro é não produzir café, tá? Se eu atrasar uma poda de agosto para setembro, os experimentos nossos da Fundação Pro Café mostram que de agosto para setembro reduz de 20 a 30 sacas por hectare.
Pessoal, 20 sacas. Vamos pegar no menor? Vamos 20. Não, vamos 10. 10 sacas por hectare. A R$ 1.300, nós estamos falando de R$ 13.000 por hectare, gente. Pode pagar caro o aluguel da máquina, pode pagar caro a outra turminha, que vai compensar com certeza essa situação. Alisson, para a gente caminhar para o final, a gente falou então de lavouras podadas. Aí o produtor pode chegar e pensar assim, tá, mas a minha lavoura não vai ser podada. Então significa que eu posso atrasar? Também não. Ele atrasa. Ele vai colher botão. Exato. Começa a chover, o botão floral começa a crescer. Ele vai colher a safra do ano que vem. Ele vai colher duas safras. Ele vai colher a dele e a do outro ano. Só que ele só vai enxergar a desse ano. A outra ele vai ver só lá na frente. Só lá na frente. Então, quando a gente fala em antecipar a colheita, não é só pensando em safra. É pensando também no desenvolvimento de botão floral e você não colher esse botão, não prejudicar a safra seguinte. Com certeza. O fator poda é só um a mais, mas o fator abotoamento floral é tão importante quanto o fator poda. Ou seja, café ficou no ponto de colher, tira da planta. Ô Alisson, para finalizar, eu falei no começo, né, pessoal, que a gente gosta pouco de poda. E tem produtor que tem medo de poda, né, Alisson? A gente já fez programa, já falou de poda. Ô Alisson, quando a gente fala de poda e a gente está falando de colheita, faz só um resuminho. Quais os principais fatores que te fazem gostar do sistema Safra Zero? Quais os benefícios que você enxerga? Assim, a cafeicultura tecnificada hoje, ela está muito voltada para o sistema de Safra Zero, porque são inúmeras as vantagens. Você vai escalonar melhor a sua fazenda, você vai ter uma área de colheita muito menor. Broca, o tanto que o pessoal está sofrendo com broca. Olha o sofrimento do produtor hoje com broca, não tem produto eficiente para controle da broca, igual nós tínhamos o endosulfan. E o produtor sofrendo e aumentando catação no café, você esqueletou uma lavoura, no ano é 0. Então, nesse ano de 0, a broca morre de fome. Então, assim, é um negócio fantástico o sistema Safra Zero. Eu acho que tem quem está e tem quem vai entrar. Mas o futuro da cafeicultura de arábica é Safra Zero. É Safra Zero, né? Não tem jeito de fugir dela. Não tem jeito de fugir. Hoje a cafeicultura tecnificada não tem como estar fugindo do sistema de Safra Zero. Última pergunta sobre Safra Zero para a gente finalizar. Alguns ainda questionam. E a longevidade da minha lavoura quando eu coloco ela no sistema Safra Zero? Você tem lavoura novinha lá, né, no Safra Zero, né? 30 anos. Lavoura de 30 anos. Com a produtividade que ela teve esse ano, eu tô todo ano assim, vou arrancar. Já estou falando em 2024 e talvez 2026. Ou seja, ela vai ser arrancada com 34 anos. E vindo de sistema de Safra Zero, assim, sucessivo, né? Sucessivo desde 2008. Desde 2008 ela vem no sistema de Safra Zero. Chegou, diminuiu o ramo, a lavoura, o que você faz com ela? Corta embaixo. E essa de 30 anos nunca foi recepada. Inclusive, entrando um pouquinho em poda para o produtor entender, passou de 20 anos, o ideal é não recepar. O ideal é recepar a lavoura até os 20 anos. Aí você vai ganhar uma longevidade muito boa nela, o sistema Safra Zero vai ficar um show. Mas não deixa para recepar ela velha não, que não vai ter muito problema de falha no estande. Alisson, mas quando a gente fala nesse problema de perder ramos e tudo, né, de lavoura bem nutrida, controle fitossanitário feito e máquina bem regulada, essa perda é pequena, né, Alisson? Porque um fator que prejudica muito essa perda de ramo é exatamente máquina mal regulada que você vai quebrando e que você vai colhendo e que você vai forçando. Uma desbrota que você não fez, são fatores que levam. Então, quando a gente vai analisar poda e Safra Zero, a gente tem que fazer uma análise muito maior por trás dela, né, Alisson? Não tem uma regra, né? É aquilo que a gente sempre fala, não tem uma regra. Cada ano é um ano, tem que estar sempre observando, sempre corrigindo.
a lavoura perdeu um pouco a mais de ramo. Já aconteceu em lavouras minhas? Lógico. Perdeu um pouco a mais de ramo, você deixa um broto ali, 2 brotos, conduz broto, capa o broto. E reforma a planta. É o dia a dia. É o dia a dia. É o dia a dia. Não tem receita de bolo. Pessoal, como a gente costuma colocar no Instagram da Fundação, no nosso, né, a postagem do programa que vai vir, a gente coloca lá que esse programa nosso é um bate-papo entre amigos. Vocês puderam ter uma noção clara disso daqui hoje, né, Alisson? Que a gente veio para falar da previsão, da atualização da safra, depois de como planejar a safra, fomos para a poda e no final o que a gente percebe? Que a gente está conversando aqui, esquece que está sendo gravado e vai indo e vira realmente um bate-papo. E eu acho que isso que é o interessante, é por isso que o pessoal tem gostado isso e é um a gente podcast. tem conseguido atingir, né, Alisson? Isso é um podcast. Pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado por acompanhar o Procafé. Lembrando sempre que esse programa ele tem o apoio do Cicobi Credivar e a semana que vem tem mais. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.